Aos que assistem ao canal Seu Jackson, o Caminhoneiro do Rei, quero agradecer as mais de 60 mil visualizações, pedir a vocês que dê o seu like, aperte o sininho das notificações, se inscrevam e façam aí os seus comentários. Faixa de Gaza. A faixa de Gaza surgiu ali no período da Primeira Guerra Mundial, onde os palestinos precisaram de um lugar para se refugiar. É um local aí com os seus 365 quilômetros quadrados, situado às margens do mar Mediterrâneo e faz divisa com o Egito e com o Estado de Israel. Falando em Israel, Israel já é aí um país que sofre perseguições desde a época da Bíblia. O rei Davi recebeu uma promessa de construir Jerusalém, ao qual ele não cumpriu, porém o seu sucessor Salomão conseguiu construir o templo na cidade de Jerusalém, mas no ano 586 a Babilônia invadiu e expulsou Israel de Jerusalém sob o comando do rei Nabucodonosor. Depois, Israel voltou a conquistar o seu território, a sua terra prometida, porém novamente foi expulsa já com o Império Romano. O Império Romano que dominava toda essa área onde hoje fica Jerusalém, onde fica Palestina, Israel, faixa de Gaza. Com a queda do Império Romano, esses países, essas localidades surgiram. Até então o Estado de Israel que sofreu essas perseguições ficou aí cerca de 2.000 anos sem ter uma nação, sem ter um Estado, mas aí eles voltaram a conquistar o seu território no ano de 1948 com a ONU, que aí estipulou o seu território, né? Com isso a Palestina ficou sem ter um estado declarado, e daí surgiu essas guerras que já há muito tempo e que hoje está acontecendo novamente devido a essas disputas políticas, religiosas e mais principalmente com a questão de terras. O Estado de Israel ficou com 57% do território, a Palestina com 43%. O Estado de Israel, logicamente, se conformou com o seu território, a Palestina não. Tá? E aí, a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, por quem que ela é habitada? Ela é habitada pela maioria, a maioria dos habitantes da faixa de Gaza é dos palestinos. Só que a Palestina já governou a faixa de Gaza. Depois o Egito veio e tomou a faixa de Gaza da Palestina e depois veio o próprio Estado de Israel, que sofreu uma guerra. Síria e Egito atacaram Israel e Israel tomou de volta então a faixa de Gaza. Num determinado período, a faixa de Gaza, o Estado de Israel deixou de administrar a faixa de Gaza, entre aspas, porque a energia e a água ainda hoje é fornecida por Israel. Mas o grande estopim desses conflitos justamente é isso, do povo palestino não ter se conformado com a questão do território, porque tem também a questão de Jerusalém, que é uma capital que não é nem capital da Palestina e nem capital de Israel, entendeu? Então tem todo esse problema político e religioso. Hamas, o que é o Hamas? O Hamas não é um Estado, o Hamas não é uma nação, o Hamas não é um país, é simplesmente um grupo terrorista com cerca de 25 mil integrantes que é financiado pelo Irã. É financiado pelo Irã. Então, se nós fôssemos falar de guerra, se essa guerra progredir, nós temos o poder de fogo do Estado de Israel, nós temos o poder de fogo aí com os seus 170 mil militares atuantes, entre homens e mulheres, e mais 400 mil reservistas. Se você pegar, por exemplo, o poder de fogo do Hamas, são só 25 mil atuantes. Se você juntar com o Hezbollah, que é lá do Líbano, são cerca de 100 mil, então vai para 125 mil. Então essa guerra, se ela progredir, se ela continuar, com certeza
Israel com seu poder de fogo, armas modernas, aviões supersônicos que não são captados por radares, com certeza Israel vai vencer essa guerra. Mas o grande problema de tudo isso, a grande solução de tudo isso, dessa guerra, desses conflitos, seria se na época em que a ONU criou o Estado de Israel, se eles estivessem também criado o Estado da Palestina, se eles estivessem feito com que a Palestina tivesse os seus territórios, não anexados, mas sim criados, definidos, demarcados direitinho, não teria esses conflitos. Então, a Palestina até se conformou. A Palestina se conformou na época do acordo entre o governo o governo do Bill Clinton e o governo que era o presidente dos Estados Unidos e o governo e o governo Yasser Arafat. Eles até entraram em um acordo, mas os grupos terroristas, o grupo terrorista no caso do Hamas, ele não concordou com essa divisão territorial, não concordou em a ONU ter dado atenção mais para o Estado de Israel do que para o Estado da Palestina. Porque o Estado de Israel também já faz. O povo judeu também já morou onde hoje é a área da Palestina. Então o que acontece é o seguinte: esses grandes conflitos, essas grandes guerras, esses países, eles querem ver, como por exemplo o Irã, ele quer ver o Estado de Israel extinguido. Eles não se conformam, porque o Estado de Israel já existia e foi definido aí no ano pela ONU no ano de 1948. Então essas guerras nada mais, nada menos são guerras logicamente, o principal estopim, o principal auge de toda essa guerra é a questão de terra, mas aí também tem uma questão política, uma questão religiosa, a questão da cidade sagrada, que um pedaço de Jerusalém faz parte da Palestina, outro pedaço faz parte de Israel. Tanto Palestina quanto Israel reivindicam a Jerusalém, a cidade sagrada, como a sua capital, entendeu? Mas os centros políticos, administrativos de cada localidade da Palestina e de Israel não está em Jerusalém. E tanto Israel quanto a Palestina reivindicam a Jerusalém como a sua cidade única, ou seja, eles não querem dividir um pedaço com um e nem um pedaço com o outro, como é que é hoje. Então o Hamas ele entra aí de maneira brusca, de maneira absurda. Por quê? Porque eles não obedecem nenhuma lei internacional. Eles não obedecem nenhum protocolo internacional. Então eles chegam matando, decapitando, queimando, fazendo coisas absurdas. Mas infelizmente o povo judeu já sofre isso já lá desde o tempo da Bíblia. Essas perseguições políticas, essas perseguições religiosas, essas guerras que parecem não ter fim. Mas eu falo e repito que se essa guerra progredir e se for só entre grupos terroristas, logicamente que o Estado de Israel não perde essa guerra. Estamos analisando aí entre Israel e Hamas e Hezbollah, por exemplo. Agora, se entrar o Estado do Irã, aí já é outros 500. Mas tenho plena certeza que essa guerra não vai progredir e que se progredir, se for só Israel e esses dois grupos terroristas, com certeza Israel vai ganhar essa guerra. Eu quero agradecer a todos por assistirem os vídeos e tenham todos um feliz dia 15 de outubro, que é dia do professor.